Olá, internautas, esse é o programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Hoje vamos falar de assuntos importantes como educação corporativa, formação profissional e competitividade. A sociedade mudou e continua mudando. Temos um grande desafio: aprender a lidar com as diferenças, observar e entender as tendências, o novo ambiente corporativo, a nova juventude, o novo modelo de negócio, de trabalho e etc. Tempos modernos, queremos resultados e rápidos, redução de custos, ação, energia de nossos funcionários, um mundo mais justo, menos fronteiras entre o discurso e a prática. Pois é, está tudo fácil. É fácil administrar nesse ambiente. Nós estamos aqui com o Rui Afonso, ele que é diretor econômico, financeiro e de relações com investidores da Sabesp. Rui, tudo bem? Tudo bom, tudo bem, muito melhor. Antes da gente entrar no tema específico, você é responsável financeiramente por uma das maiores empresas de tratamento de água e esgoto da América Latina. E passamos recentemente uma dificuldade gigantesca, com uma pressão gigantesca pela falta d'água. Administrar dessa forma, com uma pressão tão grande, deve ser muito difícil, não? Dificílimo, dificílimo. Eu diria assim, o que nós passamos em 2014, 15, começamos a sair em 16, foi o que a gente gosta de falar em economia de tempestade perfeita. No caso da Sabesp, essa tempestade foi uma tempestade no deserto, não é? Uma tempestade de areia, porque na verdade sem água, não é? O que aconteceu é que em 2014, e depois de 2015, nós tivemos a pior crise hídrica do século. Nunca havia tido uma crise hídrica tão dramática na história registrada hidrológica em São Paulo. Então, o pior ano havia sido 1953. A pluviometria foi 20% abaixo de 1953. Né? E, claro, a consequência financeira para uma empresa de saneamento como a Sabesp foi uma queda enorme da receita, de 20%, 4 bilhões em 2 anos. E você tem que administrar um bem tão precioso para que não faltasse água para 22 milhões de pessoas. E tendo que investir. E tendo que ao mesmo tempo tendo que aumentar alguns gastos, exatamente para que não faltasse água. E vamos lembrar também, eu estou falando de tempestade perfeita, né, que nesse momento nós tivemos também um destino cruel. A macroeconomia do país piorou muito, quer dizer, nós tivemos a pior crise também da história, desde os anos 30. Então, o PIB caiu muito, a inflação aumentou, a taxa de juros explodiu, não é? A taxa de câmbio desvalorizou do Brasil em relação do real, em relação ao dólar, em relação ao iene. Então, para quem tinha que administrar financeiramente uma empresa que tem endividamento grande aqui no Brasil para fazer seus investimentos, no Japão, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, você imagina o esforço que foi, e ao mesmo tempo a Sabesp simplesmente não podia se dar o luxo de vender ativos, era exatamente o contrário. Precisava criar mais ativos. Precisava criar mais ativos. Exatamente. Então foi realmente um teste muito difícil para todos, para a área operacional, claro, e para a área financeira da Sabesp também. Foi uma prova de fogo, mas atravessamos o deserto. E realmente, Rui, o que para nós do público ficou claro que uma crise hídrica dessa proporção nem estava previsto, não dava para se prever. Você mesmo comentou antes de começar o programa que todos os institutos que vocês recebem informação e precisam, nenhum dizia que ia ser uma crise tão grave, e foi. Nenhum. E também é interessante que até empresas lá de fora, do próprio Estados Unidos, veio consultar vocês depois. Como fazer? Foi, e hoje você vê várias empresas de outros lugares do Brasil
tem se aconselhado conosco, e nós temos, claro, propiciado todo o suporte técnico para lidar com situações análogas, não tão graves, mas análogas que estão acontecendo em Brasília, na Bahia, obviamente no Nordeste, enfim. Passado a tempestade, nós podemos ajudar outros estados também. Perfeito. Você acabou, Rui, de ser eleito profissional do ano de finanças da ANEFAC. Como é que você avalia essa premiação? Olha, eu primeiro me sinto muito recompensado. Eu e o meu time, nós vamos falar de time, de equipe, nós somos uma equipe muito unida na Sabesp, principalmente a área financeira, de quem eu estou falando. Então, ter atravessado esta tempestade no deserto perfeita, crise macroeconômica, crise hidrológica, e eu deixei de mencionar, e a crise institucional, porque não é que continua ainda com a Lava Jato, com a deposição de uma presidente da República. Você imagina o que é rolar uma dívida externa e ir ao exterior e dizer, eu sou do Brasil, quero rolar uma dívida externa. Neste contexto, é muito difícil. Então, receber um prêmio de gestão financeira após ter passado esta situação é muito reconfortante, eu me sinto muito lisonjeado. E mais vindo da ANEFAC, porque é um prêmio que vem de especialistas, vem de colegas, vem de profissionais de finanças também. Não é um prêmio promocional como outros, de gente que às vezes é muito bem intencionada, mas não entende do que nós estamos falando. Rui, nesse mundo de hoje, que é um mundo de muita disruptura, né, em vários segmentos, como é que é ser o profissional de finanças no mundo de hoje? Olha, eu acho que no mundo de hoje, um profissional de finanças ele tem características muito diferentes. Antes, um profissional de finanças era aquele cara que calculava. Parece aquele livro do Malbatã, O Homem que Calculava. O profissional de finanças hoje, e eu vejo isso por mim, pela Sabesp, ele precisa cada vez mais ter um conhecimento holístico. Ele precisa ter um conhecimento abrangente. Principalmente numa empresa como a Sabesp, que é de capital misto, que tem acionistas no mundo inteiro. Pra você ter uma ideia, nós temos acionistas, como acionistas o fundo, claro, o governo do Estado de São Paulo, com 50,3% do total das ações, mas o Fundo Soberano de Singapura é acionista da Sabesp, o Fundo Soberano dos Emirados Árabes é acionista da Sabesp, a República do Chile é acionista da Sabesp, e dezenas e dezenas de fundos de pensão de trabalhadores do Brasil e em vários lugares no mundo são acionistas da Sabesp. Então, o desafio é você ter uma visão abrangente, não apenas de finanças, mas principalmente eu ressaltaria de conhecimento da institucionalidade do país e, no nosso caso, de outros países, para poder realmente ser um bom gestor. Rui, a característica do profissional da área de finanças hoje é muito diferente da característica do profissional de, sei lá, 15 anos atrás? É por isso, eu acho que hoje nos é exigido uma visão mais abrangente do mundo, não é? Por exemplo, a parte toda institucional, regulação, não é? Regulação econômica, toda a regulação pública dos tribunais de contas do Estado, da União, toda a regulação do mercado de capital, CVM, no nosso caso da SEC, porque nós somos regulados também por ações em Nova York. Ou seja, isso te exige um conhecimento que vai muito além do que antes se conhecia. Eu, quando fiz economia, eu imaginava isso, mas nem de longe me passava pela cabeça que a exigência seria muito maior do que nós temos hoje. A sociedade, Rui, está mudando rapidamente e cada vez mais rapidamente. Como é que você vê isso no mundo corporativo? Quais os efeitos? É uma pergunta interessantíssima, porque é o seguinte, eu acho que antes você tinha uma distinção muito clara. A sociedade cobrava do Estado justiça e equidade, e cobrava da empresa privada eficiência. Isso mudou.
né? Essas fronteiras não são mais tão estreitas. Ao contrário, você tem a cobrança cruzada. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o cidadão hoje cobra do Estado eficiência, agilidade, retorno rápido, que eram atribuições da iniciativa privada. E cobra das corporações, das grandes corporações, respeito ao meio ambiente, sustentabilidade, não é? Regras de convivência com seus funcionários justas, que eram antes atributos exclusivamente do Estado. Então, a situação é muito mais complexa e, ao mesmo tempo, mais correta, no sentido que o Estado, sim, deve ser eficiente, deve ser enxuto, deve ser eficiente, como a iniciativa privada deve ser justa, deve ser correta, apesar de pertencer a um determinado gestor que não é público, que não é seu dever fazer isso. Rui, você comentou de time, você falou que o seu time na área de finanças ele é coeso. Como é conseguir essa coesão nesse mundo difícil em que os jovens, por exemplo, cada jovem hoje, não, eu quero, em 2 anos eu já quero ser o gerente. Como é que é conseguir essa coesão? Eu acho muito interessante isso. Eu lido com jovens há muitos anos. Eu sou professor de economia na USP durante 10 anos, depois de lá para cá na Unicamp, na área de economia, há 37 anos. Então eu lido com jovens, e mesmo estando na Sabesp, eu nunca deixei de dar aula. Dou uma aula à noite e tal, mas nunca parei. E eu noto essa diferença dos jovens, né? Os jovens hoje eles têm mais informação, eles têm mais capacidade de criar coisas novas, estão mais aptos a isto. Ao mesmo tempo, eles estão muito mais, digamos, tem uma relação muito mais imediatista, né? E eu acho que o convívio com os profissionais com maior experiência ajuda, de um lado, aos mais experientes, os mais antigos da companhia, a se renovarem, a serem checados. E aos mais novos, a perceber que soluções, às vezes, não são tão simples como podem parecer num primeiro momento, né? Que a complexidade para você transformar a sociedade e as grandes corporações é muito maior do que num primeiro arrobo juvenil que você tem. Rui, nós já estamos chegando no final do programa e eu gostaria que, com a sua experiência fantástica como diretor econômico e financeiro de uma grande empresa de capital aberto, que recomendação, que dicas você daria para aqueles que são gestores, para que tenham sucesso? Olha, eu acho que no mundo de hoje o gestor precisa estar aberto à mudança. E ele precisa, fundamentalmente, além do conhecimento, ele precisa estar aberto à interação. Mais do que conhecimento, eu poria ênfase na análise, na autocrítica, em se rever constantemente. Eu gosto muito de uma frase do Guimarães Rosa que diz assim: mestre não é aquele que ensina, mas aquele que de repente aprende. Acho que é isso que a gente deve fazer a todo momento, como gestores de grandes corporações. A ANEFAC agradece ao Rui Afonso, ele que é diretor econômico, financeiro e de relações institucionais da Sabesp, por esse momento tão importante de esclarecimentos úteis e que cada um de nós poderá aprender um pouquinho mais como fazer gestão nesse mundo da disruptura de hoje. A ANEFAC agradece ao internauta, um grande abraço. Se quiser consultar a nossa agenda de programas, de eventos, site da ANEFAC, www.anefac.com.br. Um abraço.